Hoje nós vamos abordar um tema que, com certeza, há de somar nas nossas vidas. Nós vamos ouvir sobre Jefté. Jefté, lições para a vida. Jefté foi um dos muitos juízes de Israel. Ele julgou Israel por um período difícil naquela nação, aproximadamente 250 anos após Josué adentrar com todo o povo em Canaã. A partir daquele momento, irmãos, a palavra nos diz que Israel tinha um sobe e desce na presença do Senhor. Era um ciclo de pecado, opressão, arrependimento, confissão de pecado. Deus levantava um homem para lutar, para guerrear. E o Senhor trazia paz mais uma vez sobre Israel. Passava poucos anos, novamente tudo se repetia. E assim foi por muito tempo. E Jefté foi um desses homens que o Senhor levantou para libertar Israel, desta vez, da mão terrível dos amonitas. Israel estava subjugado pelos amonitas e a graça do Senhor, a misericórdia de Deus, manifesta-se para com aquele povo e o Eterno levanta Jefté. No entanto, amados, Jefté, quando nós observamos a vida dele, vemos algumas particularidades que aos nossos olhos aparentemente não se encaixam muito bem na vida daqueles que são usados pelo Senhor. Nós vemos, amados, que Jefté foi levantado mesmo em meio a uma situação não muito agradável. Diz a palavra que ele andava lá pelas bandas de Tobi. Ele havia sido abandonado pela sua família, excluído da sua família. A palavra diz que a vida de Jefté não era das melhores. No entanto, o Senhor conhece o coração das pessoas e tem propósito na vida das pessoas. E é isso que precisa marcar a nossa existência. Deus, amados, Ele é especialista em consertar vidas, em restaurar vidas. São situações que muitas vezes nós não entendemos. Como é que Deus pode usar uma pessoa que em alguns determinados momentos da vida viveu totalmente contrário, longe da presença do Eterno, mas o Senhor os alcança, o Senhor os transforma e o Senhor os faz vaso útil. Este é o Deus que nós amamos, esse é o Deus que faz coisas maravilhosas na vida daqueles que creem. E quando nós observamos, amados, a vida de Jefté, era mais ou menos por aí. Um homem que teve problemas familiares, e vamos ver esses problemas no decorrer desta palavra. Um homem que estava longe da sua casa, longe da sua família. Um homem que precisava da graça do Eterno. E o Senhor o alcançou e o fez um libertador naquele tempo. Oh, glórias! É assim que Deus age, amados. Ele foi o 8º juiz de Israel. Como eu disse inicialmente, aproximadamente 250 anos após os judeus adentrarem a terra prometida. É um povo, amados, que não conseguiram ficar firmes na presença do Eterno. Não conseguiram seguir firme nos caminhos dos seus pais. Não conseguiram estabelecer-se e seguir verdadeiramente o Todo-Poderoso. Mas, de forma repetida, abraçavam os cultos aos deuses estranhos. Era um povo que tornava-se idólatra com muita facilidade. E isso muitas vezes nós precisamos vigiar, para que também não sejamos assim. É preciso uma vigilância muito grande, já que nós temos também, amados, às vezes nós apontamos o dedão para esse povo rebelde, povo difícil. Apontamos o dedão para eles e até emitimos um julgamento. Mas, quando nós olhamos para a nossa própria vida, é similar. Quantas vezes nós falamos do amor de Cristo Jesus, ouvimos a respeito do Eterno, da necessidade de uma vida comprometida verdadeiramente com o Senhor, mas, ao darmos alguns passos, esquecemos, abandonamos aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E vivemos mesmo que num aspecto religioso, legal, mas longe da presença do Senhor, associados a uma série de situações que desagradam o Todo-Poderoso.
Portanto, quando nós lemos a palavra do Senhor, certamente lições preciosas são apresentadas a cada um de nós, para que assim nós possamos colocar a nossa vida em sintonia, alinhada com aquilo que Deus quer. E dessa forma seremos inabaláveis, seremos firmes e por fim estaremos na glória com o amado de nossas almas para todo sempre. Lembrando-nos que nós não nos autocapacitamos, a nossa capacitação vem de Deus. Amém? A nossa capacitação vem de Deus. No entanto, a exemplo de Jefté, é preciso que haja aquela disponibilidade. Quando chamado, possamos ouvir a voz do Senhor e falarmos para o Todo-Poderoso, assim como disse o profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Isto é um ato de coragem. Só os corajosos tomam essa decisão por Cristo Jesus. Nós vamos orar. Meu Deus, eu te louvo, Pai, por essa palavra de hoje, pelo ensinamento que tens para o nosso coração. Prepara-nos para que nós possamos entender a Tua vontade, Pai. Que essas lições advindas da vida do Jefté sejam úteis à nossa vida e que possamos nos colocar numa situação que lhe seja agradável e útil à Tua vontade. Ó Deus, fala conosco, fala com cada um desses que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Hoje nós não vamos ler um texto básico, no entanto, vamos abrir as nossas Bíblias em Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11. Nós vamos ler o texto à medida que vamos falando sobre ele. Juízes, capítulo 11, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Ouça só o que está escrito na palavra. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou a terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saiu. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por quê? Pois vinde a mim agora, quando estáis em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Amém? Queridos, nessa primeira parte do texto lido, nós vemos que o Senhor alcançou Jefté numa terra distante. No entanto, quando nós olhamos o histórico de vida deste homem, deste juiz, vemos que era difícil a vida dele. Primeiro, ele era filho de uma prostituta. Certamente a prostituta o abandonou e ele foi acolhido pelo seu pai. No entanto, chegou um ponto da sua vida que seus irmãos não o viam com bons olhos. Aqui não, bastardo, coisa assim desse tipo. E Jefté saiu da casa de seu pai e partiu para uma terra distante. E ali diz a palavra que ele ajuntou-se com homens levianos, homens que não tinham muita coisa para fazer na vida. E viveu uma vida um tanto quanto solta, deixada. No entanto, amados, quando Israel viu a situação,
viu a complicação do seu estado, como estava difícil, como os amonitas os pressionava. Eles lembraram-se, e certamente a história de Jefté repercutia naquele povo. Eles conheciam a história. Jefté é um guerreiro, ele tem um grupo de pessoas e ele guerreia lá por aquela região de Tobi, e nós precisamos assim de um guerreiro. Mas quem era Jefté? Quem era, irmãos? Talvez em Israel um dos menores em que não era possível confiar de fato. Ele era filho de uma prostituta e isso por si só já era um demérito para ele. Já era ruim ser filho de uma prostituta dentro de Israel. Mas, mesmo assim, foi acolhido pelo seu pai, posteriormente seus irmãos o rejeitou e ele partiu para uma terra distante e ali tornou-se um guerreiro junto com um grupo de pessoas. Quando aquele povo viu a necessidade de alguém, recorreram a Jefté. Com isso, amados, nós precisamos entender o seguinte: quando nós nos colocamos à disposição de Deus, não importa quem seja você, o Senhor te alcança, o Senhor transforma a tua vida, o Senhor coloca você de pé, Ele te envolve, Ele te capacita, porque é o Senhor que trabalha a nossa vida. Evidentemente que se nós formos fazer isso por nossa própria força, por nossa própria vontade, não vamos conseguir. Mas é o Senhor, irmãos, que enche o nosso coração, é Deus que trabalha a vida daqueles que se achegam a Ele e sobre os quais o Senhor tem um propósito. Amém. E quando nós observamos a palavra, vemos que Jefté não é o único que tinha um passado um tanto quanto complicado. Nós podemos ver o patriarca Abraão, por exemplo. O patriarca Abraão, diz a palavra que ele era um idólatra, toda a família era idólatra, mas o Senhor o alcançou no meio da idolatria e mudou completamente a vida daquele homem. Jacó, outro patriarca, também um enganador, não era bem visto, o seu nome era enganador. E ainda, amados, lá no Novo Testamento deparamos-nos com o apóstolo Paulo, um homem terrível, inimigo da igreja, mas também alcançado e transformado pela graça do Senhor. Eis aí um exemplo, quando Deus quer usar alguém e fazer em líder, o Senhor tira da lama, da sua situação vergonhosa. O Senhor, amados, pega o rejeitado e transforma completamente, fazendo-o em nova criatura, para que o seu santo e bendito nome seja honrado e glorificado. É necessário entender que o Senhor não faz acepção de pessoas. No entanto, Ele não, de forma alguma, aceita que os chamados continuem nas suas velhas práticas. Quando o Senhor chama, é para uma mudança completa de vida, porque o Senhor transforma completamente a vida da pessoa. E nesse texto lido, nós vemos que foram ao encontro de Jefté e o fizeram líder, o fizeram alguém que, se vencesse a batalha, liderasse sobre todo aquele povo, e assim aconteceu. Amém? Na continuidade do texto, irmãos, nós vemos que Jefté, além de líder, ele era um homem muito sábio. Um homem muito sábio. E essa sabedoria nós vamos entender o porquê do seu voto dentro de instantes. Juízes capítulo 11, a partir do versículo 12 e seguintes. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que viestes a mim a pelejar contra a minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque saindo Israel do Egito, olha, quase 300 anos antes, me tomou a terra desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Restituí-me agora pacificamente. Porém, Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhes: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela sua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvido. A mesma coisa
mandou ele pedir ao rei dos Moabitas, o qual também não lhe quis atender, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente da terra destes, e se acampou além de Arnon. Por isso não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse-lhes: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até meu lugar. Porém Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e acampou em Jaza e pelejou contra Israel. O Senhor Deus de Israel entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu, e Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser dono dessas terras? Não é certo que aquilo que Camus, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão? Assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. És tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura contendeu este em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitava 300 anos em Hesbom, e nas suas vilas, em Aroê, e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longe de Arnon, porque vós, amonitas, não as recuperastes durante esse tempo? Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti. Porém, tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviara. Amém, queridos? Nesse texto, amados, nós vemos que Josué mostra uma sabedoria e um conhecimento de causa. Fica claro que, mesmo longe, mesmo separado da sua família, filho de uma prostituta, mas era alguém que conhecia a história do povo de Deus. Era alguém que tinha conhecimento pleno e fala àquele rei a respeito dessa história. Evidentemente que não foi um diálogo travado por telefone, por videochamada, coisa assim, mas ia o mensageiro e voltava o mensageiro com a mensagem? Difícil. Certamente esse diálogo demorou um tempo, porque até o mensageiro ir, ouvir aquilo e trazer de volta, enfim. Mas é certo, irmãos, que fica claro, fica explícito que Jefté era um homem sábio, conhecedor da palavra, e que faz todo um relato dos últimos 300 anos ao rei, mostra toda aquela situação. Amados, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer os feitos do Senhor. Talvez se alguém chegar até você hoje e contestar a tua fé, será que você sabe falar a este povo que contesta a nossa fé quem é Deus, o que foi que Deus fez, como Ele agiu, a mão misericordiosa e poderosa do Eterno? Será que você tem a sabedoria de Jefté para explanar a tua fé, mostrar os preceitos de Deus? Tudo isso, irmãos, são ensinos que nós precisamos colher para a nossa vida e preparar-nos para servir ao Senhor. Não de uma forma cega. Quando eu falo de uma forma cega, apenas frequentando a igreja e deixando-se envolver no mover muito doido que nem sempre, geralmente, não tem a presença do Espírito Santo do Senhor de fato, mas são apenas movimentos que são uma espécie de alimento para as pessoas que não procuram conhecer a palavra nem conhecer o agir de Deus. Jefté, ele conhecia o agir do Senhor. Eis aí, amados, as qualidades de um homem sábio. Aquele que conhece Deus e sabe quem é o Deus que ele serve. Nós precisamos conhecer o nosso Deus, saber quem é o Deus que nós servimos. E certamente, quando você mergulha nas páginas das Escrituras Sagradas,
O Espírito de Deus há de conceder-lhe esta sabedoria, porque isso tudo vem do Senhor. Isso tudo é dado pelo Espírito Santo de Deus. E a nossa sabedoria, com certeza, vem do conhecimento da palavra. Amém? E quando nós mergulhamos nas Sagradas Escrituras, na leitura da Bíblia, saberemos quem foi Jefté, Gideão, Sansão e outros tantos homens usados pelo Senhor para que a sua palavra fosse manifesta, para que a sua glória fosse manifesta em Israel. E nós precisamos hoje, amados, deixar-nos usar pelo Espírito de Deus, para que assim a palavra do Senhor seja manifesta, a graça do Senhor seja uma verdade nas nossas vidas. Amém? Nós vemos, queridos, que Jefté, ninguém deseja colocar esse nome num filho, não é? Jefté, qual é o seu nome? Jefté. Ô, bênção. Teu próximo filho, coloca Jefté. É bênção. Mas a história de Jefté não era tão bonita. No entanto, amados, na segunda fase da sua vida, quando chamado, levantado pelo Senhor, eis que muda completamente, e é isso que Deus faz na vida do homem. Nasce totalmente mergulhado no pecado, nas práticas ruins, mas o dia que ouve a voz do Senhor, o Espírito de Deus capacita esse homem e o faz uma nova criatura. Vamos para o nosso terceiro tópico, o voto de Jefté. Quem aqui já ouviu falar sobre o voto de Jefté? O voto de Jefté. Amém? Oh, glórias. O voto de Jefté, irmãos, certamente ele é motivo de algumas discussões. Alguns entendem que Jefté ofereceu a sua filha e a sacrificou, a matou. E outros entendem, e eu sou um desses, que Jefté não assassinou a sua filha, não a queimou em holocausto. E a palavra dá-nos a entender de forma clara que esta é a verdade. Mas eu quero ler inicialmente com vocês Juízes capítulo 11, a partir do versículo 29 até a final do capítulo, até o versículo 40. Versículo 29. Ouça só e você há de entender que esse homem era temente ao Senhor. Versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Presta atenção. E atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, este será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. E este os derrotou de Aroê até as proximidades de Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, à sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro com adufes e com danças, e era filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, minha filha, tu me prostas por completo, tu passastes a ser a causa da minha calamidade. Porquanto fiz o voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: pai meu, fizeste o voto ao Senhor? Faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele: vai, deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano,
para cantar em memória da filha de Jefté, hoje Eliadita. Amém? Texto longo, não é? Glórias a Deus. Mas bem instrutivo. Queridos, inicialmente nós vemos que Jefté, ele não agia de forma solta ou irresponsável. Jefté era um homem dominado pelo Espírito de Deus. Ouça só o versículo 29 mais uma vez. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Isso significa, irmãos, que Jefté naquele momento estava cheio do Espírito Santo do Senhor, dominado pelo Espírito Santo de Deus, em comunhão com o Todo-Poderoso. Que Jefté, irmãos, tinha uma unidade verdadeira com o Senhor. E a palavra diz que ele recebeu a vitória. Oh, glórias! Recebeu a vitória. Mas antes dessa vitória, Jefté, ali, cheio do Espírito Santo, ele fez um voto ao Senhor. Primeiro eu quero chamá-los a atenção para essa questão de voto. Virada de ano, todo mundo faz votos. Provavelmente você fez um voto no dia 31 de dezembro. E aí, lembra-se dele ainda? Geralmente estão quebrados, votos quebrados, logo no início do ano novo. Quando nós votamos, preciso é que haja uma obediência, que nós possamos cumprir de fato aquilo que nós prometemos ao Todo-Poderoso. Jefté com certeza fez um voto de consagração a Deus. Ele consagrou a sua filha ao Senhor. Um voto sábio, irmãos. Um homem que entendia quem era Deus e que Deus merecia o melhor da sua casa. E assim ele o fez, queridos. Como muitos dizem, muitos afirmam, não foi um sacrifício de morte. A filha de Jefté não foi assassinada ou queimada em holocausto. Quando você observa a palavra do Senhor um pouco mais atentamente, e às vezes, amados, as pessoas não observam a palavra com um pouco mais de atenção e entendem, porque existe uma palavra chamada holocausto no texto, e holocausto é queimar alguma coisa, queimar uma carne em sacrifício ao Senhor. No entanto, dizem aqueles que entendem do hebraico, da palavra, que a palavra holocausto não necessariamente se aplicava apenas aos rituais de sacrifício, mas também em outras situações. E isso realmente fica claro quando nós observamos um pouco mais atentamente a palavra. Certamente, amados, a filha de Jefté não foi assassinada, mas ela foi consagrada, dedicada ao Senhor, a uma vida celibatária. A palavra diz que ela foi chorar a sua virgindade. Ela não foi chorar a sua morte, foi chorar a sua virgindade. E quando Jefté descobriu que a primeira que saiu da sua casa era a sua filha, diz a palavra que ele ficou atônito, ficou ali prostrado, porque a palavra diz ainda que ele tinha apenas um filho, irmãos. Ouça aí, versículo 34. Era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Talvez para a gente hoje isso não faça muito sentido, já que o entendimento é que é de um filho para trás, ou nenhum filho. Mas naquela cultura, era bom que a casa fosse cheia de filhos. Pela impossibilidade da filha procriar, porque não se casaria, como ele teria uma posteridade? E um homem naquela época sem posteridade era difícil. Amém? Portanto, amados, entendamos dessa forma que esta mulher, esta filha de Jefté, ela foi consagrada, ela não casou-se, não teve relações, não teve filhos. E a palavra nos mostra que esta é uma realidade. Vamos para os argumentos que são apresentados. Primeiro, Jefté mostrou-se uma pessoa serena. Diz alguns que Jefté era precipitado. Mas a palavra não mostra Jefté como um homem precipitado, mas sim muito sereno, muito calmo, muito conciso naquilo que fazia. Quando nós lemos, por exemplo, Juízes, capítulo 11, versículo 9, ouça só. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a sua palavra.
Nós vemos nesse texto, irmãos, ele primeiro pesou as situações, pesou aquilo que estava sendo oferecido a ele. E ele argumentou que, se fosse ao encontro e vencesse, ele queria ser o cabeça em Israel, o juiz em Israel. E assim, a partir desse momento, vemos que ele enviou mensagens ao rei dos Amonitas, interrogando os motivos, conversando, tentando fazer um acordo de paz, e não foi possível. Portanto, não há precipitação, não nos deixa ver que ele era precipitado, porém, uma pessoa concisa nas suas decisões. 2. Jefté conhecia as escrituras e a história do seu povo. Isso é fundamental, irmãos. A palavra diz que Jefté fez uma referência a 300 anos, ou seja, desde a saída do Egito até aquele momento, 300 anos aproximadamente. 250 anos já dentro de Canaã e 40 e poucos anos, 40 anos no deserto. Aproximadamente 300 anos, e Jefté apresentou toda a história ao rei dos Amonitas. Ele conhecia profundamente toda a história, a vontade do Senhor. Ele sabia, irmãos, aquilo que Deus queria, aquilo que Deus exigia. Vemos, por exemplo, Levítico capítulo 18, versículo 21. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Esse texto em Levítico, a palavra diz de forma clara que Deus de Israel não aceitava sacrifícios humanos. Naquele momento em que Jefté fez o voto, ele estava cheio de quê? Do Espírito Santo de Deus. Como é que ele ia oferecer um ser humano em sacrifício, se o Espírito Santo de Deus estava dominando a sua vida? Impossível, não cabe na palavra. Vale ressaltar mais uma vez que ele conhecia profundamente a história. Deuteronômio capítulo 12, versículo 31. Deuteronômio capítulo 12, versículo 31. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Sabia dessa verdade? Era impossível, improvável que ele fosse atentar contra Deus no momento que ele precisava do apoio, vamos colocar dessa forma, da direção do Senhor. Ah, mas sabe como é? Eu vou afrontar o Todo-Poderoso Deus, eu preciso de uma cura. Mas, olha, eu vou fazer um voto. Eu vou mergulhar nas drogas. Deu para entender? Eu preciso da cura, mas o meu voto é, se eu receber a cura, eu vou mergulhar nas drogas. É isto, irmãos. Jefté estava apresentando um voto ao Senhor, mas ele sabia que Deus não aceitava de forma alguma sacrifícios humanos, Deus não aceitava. Amém? O Espírito de Deus estava sobre ele, oh glórias, e não aceitaria com certeza o voto. Juízes capítulo 11, versículos 29 a 31. Ouça a palavra. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregarem os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Amém? Olha só, amados, como esse homem estava no momento cheio do Espírito Santo de Deus. Não há um tempo, aquele momento e o segundo momento. A palavra nos dá a entender que foi no momento que ele foi levantado para guerrear contra os filhos de Amon. E ele fez o voto para receber de Deus a bênção. Portanto, um homem cheio do Espírito Santo não ia levantar-se contra a vontade do Senhor de forma alguma. Ainda era possível quebrar o voto precipitado, mesmo que o voto de Jefté fosse movido pela empolgação, pela precipitação, a palavra
abria a possibilidade de quebra do voto. Ouçam só, Levítico capítulo 5, versículos 4 a 6. Se alguém jurar de forma precipitada, dizendo que vai fazer alguma coisa má ou boa, seja o que for que alguém pronuncie de forma precipitada com juramento, e ele não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, culpado será numa dessas coisas. Quem for culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, essa pessoa trará ao Senhor do gado miúdo, uma cordeira, uma cabrita, e como oferta pelo pecado. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado. Entenderam? Se porventura, Jefté, naquele momento de emoções, fortes emoções, Deus vai comigo, eu vou sacrificar alguém, vou sacrificar uma pessoa ao Senhor. Mas, se ele depois passou aquela emoção, enfim, atentar-se para a palavra, mas a palavra condena, era possível a quebra do voto precipitado. Portanto, amados, não faz de forma alguma sentido e achar que Jefté sacrificou a sua filha ao Senhor. Amém? Quinto, o lamento da filha. Não pela morte que se aproximava. A filha de Jefté foi aos montes com as suas amigas, não para lamentar pela morte, eu vou morrer, eu não sei o quê. Mas ela lamentava pela virgindade. Entre o peso da morte, que peso teria a virgindade? Ela estava lamentando, irmãos, aquela situação a qual ela foi submetida, ou seja, uma vida celibatária, sem relações, sem procriar. E isso era mais pesado do que parece hoje. Era muito difícil. Nós vemos as histórias daquelas mulheres que eram estéril na palavra de Deus. Veja o peso que elas carregavam sobre os ombros. Certamente era assim. E essa menina, essa jovem, sei lá qual a idade dela, certamente entendia o peso de não procriar, de não ter uma família, ter filhos e dar filhos ao seu pai, principalmente. Sexto, Jefté é citado como exemplo de fé. Olha só que interessante. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos que Deus condena todo tipo de sacrifício humano. O Senhor nunca aceitou em lugar algum. O mais perto foi quando Deus pediu Isaque a Abraão. Mas era uma prova de fé. Certamente, Abraão cria que o Senhor não ia permitir que seu filho morresse. E mesmo que morresse, que seria ressurreto. E quando nós lemos a palavra lá, em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 11, ouça só. Eles clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes. Mas agora livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou Jerubaal, Gideão, Baraque, Jefté e Samuel, e os livrou das mãos dos inimigos que os cercavam, e vocês viveram em segurança. Faz uma referência a Jefté como homem de valor. Em Hebreus capítulo 11, versículo 32. Hebreus 11, 32, a galeria da fé. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas e segue. Veja, amados, Jefté é citado como um homem de fé, um homem que honrou o Todo-Poderoso, um homem que serviu ao Senhor. É certo que não há unanimidade nesta afirmativa, mas eu creio plenamente que Jefté não sacrificou a sua filha no holocausto de forma alguma, mas que ela foi separada para o Senhor e viveu solteira por toda a sua vida como uma oferta, como sacrifício ao Todo-Poderoso. E o entendimento da palavra, a compreensão da palavra, quando você lê a palavra, fica claro esta verdade. Amém? Eis aí, amados, um homem cheio do Espírito Santo do Senhor, mesmo com uma vida inicial difícil, filho de uma prostituta, abandonado pela sua família,
mas levantado, alcançado pelo Senhor. E o Eterno trabalhou a sua existência, trabalhou a sua vida, deu vitórias e registrou o seu nome na palavra como alguém de fé, como alguém diferente, como alguém especial para a honra e para a glória do Senhor. Que nós possamos entender essa verdade. E aí, exemplo de Jefté, posso até falar dessa forma, que nós possamos consagrar os nossos filhos ao Senhor. Consagre teus filhos ao Senhor. Dedique-os ao Todo-Poderoso. Afirme o Senhor que eles estão na terra para servi-lo, para honrá-lo e para glorificá-lo. Ore pelos filhos, que nós possamos orar pelos nossos filhos, para que eles amem o Senhor e que estejam prontos a servir a Deus acima de todas as coisas. Que nós possamos olhar para os nossos filhos e vê-los como bênçãos em nossas vidas. E que nós possamos aprender com Jefté a necessidade de ouvirmos a voz do Senhor, sermos cheios do Espírito de Deus e todas as nossas ações sejam elas para a honra e para a glória do Senhor. Amém, amados? Jefté, lições para a vida. Oh, glórias! Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado por essa palavra, Pai. Que ela seja, meu Deus, de esclarecimento para as nossas vidas e que nós possamos procurar, observar e colher para as nossas almas esses princípios que são importantes, meu Deus. Essas lições que nos fazem andar. Senhor, fala com esses que hão de ouvir esta palavra. Fala com cada um, Senhor. Que assim nós possamos prosseguir nessa jornada, em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1405.